por uma categoria forte que não foge da pista, do povo e da carga. Está entrando no ar. Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Está começando agora mais uma edição da Rádio Chofer, o programa dos rodoviários, um espaço feito com compromisso, respeito e responsabilidade para você, profissional do transporte coletivo. Aqui o rodoviário tem voz, vez e respeito. Com a produção jornalística de Luciana Novaes e a apresentação do jornalista Léo Pereira, você acompanha um conteúdo informativo de qualidade com notícias atualizadas, entrevistas exclusivas, prestação de serviço e os bastidores que movimentam o setor rodoviário. Fique com a gente. A Rádio Chofer está no ar para te informar, valorizar e representar quem move a cidade todos os dias. Agora no Rádio Chofer, o destaque desta segunda-feira. O Sintra-VC retoma atividades após o recesso do Dia do Trabalhador em Vitória da Conquista. Após o recesso em comemoração ao Dia do Trabalhador, o Sintra-VC retornou normalmente suas atividades nesta segunda-feira, dia 5. A sede da entidade voltou a funcionar em expediente normal. O atendimento presencial aos associados e realização das atividades administrativas e sindicais. Durante o feriado de 1º de maio, o Sintra-VC promoveu ações voltadas à valorização da categoria, incluindo a publicações de mensagens institucionais e homenagens ao trabalhador do setor. Agora, com o fim do recesso, o sindicato retorna o cronograma de reuniões, atendimentos jurídicos e acompanhamento de demandas dos rodoviários, que inclui a pauta como reajuste salarial, condições de trabalho e melhorias para o transporte público. Seguimos firmes na luta por direito e respeito à nossa categoria. O Dia do Trabalhador é um marco de reflexão e de reafirmação do nosso compromisso com os rodoviários. E agora, retomamos as atividades com ainda mais disposição para enfrentar os desafios que temos pela frente, declarou o presidente do Sintra-VC, Álvaro Souza. A diretoria do Sintra-VC destaca que o atendimento está disponível na sede do sindicato, localizado na Rua Laodiceia Guzmão, 586, no centro, em local de fácil acesso para os trabalhadores. Além disso, os rodoviários podem entrar em contato pelos meios oficiais de comunicação do Sintra-VC para agendar atendimento, esclarecer dúvidas ou relatar demandas. Pode acessar aí o Instagram do Sintra-VC, @sintravc.ba. O sindicato existe para servir o trabalhador, especialmente nos momentos em que ele mais precisa de respaldo legal e orientação. Por isso, é fundamental que os rodoviários saibam que não estão sozinhos e que o Sintra-VC está à disposição para acolher e encaminhar cada caso com responsabilidade e compromisso. O Sintra-VC também orienta que os trabalhadores fiquem atentos nos canais oficiais, onde são divulgadas informações, atualizações sobre o direito, conquistas e ações coletivas em andamento. Para mais informações, o atendimento pode ser feito presencialmente, na sede do Sintra-VC ou por meio de contatos oficiais disponíveis nas redes sociais e no site da instituição. O atendimento do Sintra-VC, de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, no endereço na Rua Laodiceia Guzmão, 586, no centro de Vitória da Conquista. O contato é o 77-3423-4959. 77-3423-4959.
Sintra-VC retoma a agenda de reuniões e articula pautas da categoria rodoviária em Vitória da Conquista. O Sintra-VC retornou seu cronograma de reuniões, atendimentos jurídicos e encaminhamento da demanda da categoria. A mobilização acontece em um momento estratégico, com a aproximação do prazo solicitado pelas empresas de transporte para a apresentação da proposta de reajuste salarial referente ao período 2025 e 2026, que se encerra no próximo dia 7 de maio. À frente das ações, o presidente do Sintra-VC, Álvaro Souza, e os diretores sindicais têm intensificado os diálogos internos e a escuta ativa das necessidades dos trabalhadores. Segundo o Sintra-VC, a agenda de reuniões visa não apenas a preparação para o encontro com os representantes das empresas, mas também o fortalecimento da organização da categoria diante de um cenário que exige unidade e mobilização. A diretoria do Sintra-VC está empenhada em garantir que os rodoviários tenham seus direitos respeitados e avançados concretos na pauta salarial e nas condições de trabalho. Estamos nos reunidos com os trabalhadores, ouvindo suas demandas e preparando uma proposta firme para ser apresentada às empresas, afirmou o presidente Álvaro Souza. Entre os pontos discutidos nas reuniões internas estão o reajuste salarial compatível com a inflação, a melhoria das condições de trabalho, o respeito aos direitos garantidos em convenção coletiva e a valorização dos profissionais que atuam diariamente no transporte coletivo urbano e intermunicipal. A diretoria do Sintra-VC reforça a importância da participação da categoria nos encontros e convida os rodoviários a se manterem informados pelos canais oficiais do Sintra-VC. A expectativa é que a reunião com as empresas no dia 7 de maio seja decisiva para a construção de um acordo que contemple os interesses dos trabalhadores. Mais informações e agendamento de atendimento jurídico pode ser feito diretamente na sede do Sintra-VC ou pelo contato do jurídico 77981191347. 77981191347. Nós vamos apresentar novamente aqui a entrevista com o presidente Álvaro Souza, reforçando sobre a pauta salarial de 2025 e 2027. A Rádio Jovem entrevista o presidente do Sintra-VC, Álvaro Souza, sobre a pauta salarial 2025 e 2026, sobre a reunião que teve com a Novo Horizonte e as empresas Atlânticos e a empresa Rosa. Como foi essa reunião com a empresa Novo Horizonte, presidente? Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Melodia, do nosso programa Rádio Chofé. Foi realmente muito positivo, uma vez que nós pudemos discutir muitas coisas lá na garagem da Novo Horizonte, em reunião com o diretor administrativo da empresa, com o dono e com os advogados. E lá nós colocamos muitas pautas em prática, como, por exemplo, tentar tornar o acordo menor com relação a cláusulas de CLT. Por quê? Se já está na CLT, não precisa estar num acordo coletivo, porque já está garantido esse direito a todos os trabalhadores. Então, ao colocar no acordo coletivo, estaria repetindo novamente uma lei que já existe, colocando somente no acordo coletivo aquelas cláusulas que são de benefício conquistados, novos benefícios para a classe, tipo planos de saúde que não se encontram na CLT, uma licença maternidade que na CLT é apenas de 4 meses, onde no nosso acordo é de 6 meses, então ampliando para mais 2 meses. Então isso foi cláusulas que realmente foram bem aceitas pela empresa e a gente concordou em enxugar esse acordo coletivo, deixando somente as cláusulas de conquista,
nós colocamos em pauta realmente o desejo da classe, que é um reajuste de 10% no salário, um ticket de alimentação no valor de R$500, a possibilidade de enxugarmos o acordo coletivo, deixando somente cláusulas de benefícios conquistados. Temos também a empresa chegando ao ponto de querer que no sindicato a gente tivesse uma câmara prévia de conciliação. O que é isso? Essa câmara prévia de conciliação é quando um trabalhador tem o desejo de sair da empresa e quer fazer um acordo, então ele pega e às vezes tenta fazer esse acordo com a empresa na justiça, e isso leva tempo, demora muito. Com essa câmara, isso pode ser feito de maneira mais célere, garantindo todos os direitos do trabalhador, aonde em um acordo firmado entre um jurídico representando a empresa e o jurídico do sindicato representando o trabalhador, juntos esses jurídicos encontrar fórmulas de liberar todos os direitos do trabalhador de maneira célere, sem ele precisar estar recorrendo à justiça ou sem ele precisar estar buscando junto à empresa esse desejo de se afastar, aonde o desejo de afastar é único e exclusivo do trabalhador. Então ele pode pedir conta. Então, para que ele não perca esses direitos, ele geralmente recorre a acordos firmados com a empresa. E nesses acordos, muitas vezes, não conseguem ser homologados, por ter muitos entraves da justiça. Então, com essa Câmara, existe uma possibilidade de esse trabalhador fazer esse acordo entre o sindicato e a empresa, buscando garantir todos os direitos desse trabalhador e ele sair de uma maneira segura, com portas abertas para retornar um outro momento se desejar. Então, isso foi o que a gente buscou nesses acordos coletivos. Nós estamos ainda analisando essa proposta, se realmente é possível ou não a gente colocar isso em prática, e a empresa também está analisando a possibilidade de atender os nossos pedidos, que é com relação ao reajuste do ticket, reajuste do salário e a manutenção de todas as conquistas já feitas ao longo desses anos. Então, ficou para o dia 6, agora de maio, fazer uma nova rodada de negociações com a empresa, aonde nessa nova rodada nós podemos estar já, acredito, fechando o acordo para poder estar levando para os trabalhadores que tem a última palavra, se vai aceitar a proposta ou não. Uma vez que esses trabalhadores não aceitarem essa proposta, aí nós iremos continuar negociando com a empresa até que chegamos a um contento, para que realmente seja atendido aquilo que nós estamos reivindicando. Presidente, quais foram os principais pontos apresentados pelo Sintra-VC na reunião com as empresas Rosas e Atlântica? Hoje foi a reunião com as empresas urbanas aqui de Vitória da Conquista, Aviação Rosa e Aviação Atlântica. Não foi possível a participação da empresa ou da prefeitura, do poder concedente, mas ele mandou sim a sua mensagem por meio da empresa Rosa, para que fosse discutido tão somente as questões referentes a aumentos do ticket e do salário mínimo, que são questões econômicas. O sindicato não quer só discutir questões econômicas, temos questões sociais e temos outras questões que, por serem sociais, a empresa entende que essas questões também acabam sendo econômicas, que interferem no custo que a empresa tem mensalmente. Então, a gente ficou a empresa, melhor dizendo, ficou de analisar mais profundamente as cláusulas que nós encaminhamos para ela, das mudanças do acordo coletivo, que foram mudanças, acredito eu, significativas, que não vai onerar tanto a empresa, mas que vai também trazer um conforto e uma segurança jurídica e profissional também maior para os trabalhadores. Então, ficou marcado para o dia 7 fazer uma nova rodada de negociação, aonde a empresa vai apresentar a sua contraproposta e, uma vez apresentando a contraproposta, nós iremos levar isso para os trabalhadores. Os trabalhadores confirmando, aceitando essa contraproposta,
Se a categoria não aceitar, nós faremos o mesmo com relação ao Novo Horizonte. Nós iremos continuar negociando e, se tivermos realmente alguma dificuldade, iremos chamar o MPT para fazer uma mediação e daí, se ainda assim não surtir efeito, nós entraremos com um dissídio coletivo, aonde a Justiça dará a última palavra. No caso que não haja negociações por conta das empresas, o Sintra-VC já considera a possibilidade de uma paralisação, uma greve, alguma forma de chamar a atenção para essa pauta? Quando a gente vê que está tendo por parte da empresa realmente uma falta de interesse em querer negociar, em querer colocar, discutir com o sindicato e buscar realmente as questões que estão sendo colocadas em pauta, que são todas as nossas cláusulas que modificamos para que realmente atendesse as necessidades da empresa e, em especial, as necessidades do trabalhador. Se em algum momento sentirmos que está tendo dificuldade por parte das empresas em buscar esse entendimento, aí sim existe uma possibilidade de fazermos inicialmente uma paralisação e, consequentemente, uma greve posterior, caso a gente perceba isso. Mas não é o que nós percebemos até o momento. Estamos vendo realmente que as duas empresas têm interesse em sentar, discutir e negociar com o sindicato as possibilidades das mudanças. Qual a expectativa do Sintra-VC para o fechamento desse acordo? A nossa expectativa é que até a data base nossa, esse acordo esteja sendo finalizado, que a data base nossa é agora em maio. Então, passando de maio, aí já entrará outras medidas que realmente acaba prejudicando, vou colocar assim, até a população. Porque se passar da data base, aí somos obrigados a tomar iniciativas mais severas, como paralisações e greves, e, consequentemente, ação judicial, para que realmente seja garantida a data base e seja garantido todos os direitos já conquistados de todos os trabalhadores e trabalhadoras rodoviárias daqui do setor de transporte urbano de Vitória da Conquista. Qual a mensagem que o presidente Álvaro Souza gostaria de deixar para os rodoviários de Vitória da Conquista nesse momento de negociação? A mensagem que nós colocamos é de otimismo, muito otimismo por parte de todos os rodoviários, uma vez que nós estamos achando realmente um terreno fértil para negociar com todas as empresas, mesmo diante das dificuldades econômicas que o país vem enfrentando, mas nós estamos vendo por parte de algumas empresas que elas estão dando essa liberdade de estarmos sentando, negociando pacificamente aquilo que é de interesse de toda a classe. E a mensagem que eu deixo é de esperança para todos os rodoviários, que realmente vamos ter um acordo realmente promissor, que venha atender a necessidade de nossa classe, que tanto precisa de melhorias, tanto precisa de reconhecimento, para poder, assim, garantirmos um trabalho mais tranquilo e mais prazeroso para todos esses trabalhadores. Muito obrigado, presidente Álvaro Souza. Luciana Novaes, direto para a Rádio Chofer. Essa foi a palavra do presidente Álvaro Souza em entrevista sobre a pauta salarial, que é a expectativa enorme aí para o dia 7, esperando que as empresas entrem em acordo para que a cidade não pare, né? Mas temos outras notícias boas aqui. O Rosa Mirim venceu por 5-4 na Copa Serte Senat em jogo emocionante contra o Transparra. Em uma rodada eletrizante na Copa Serte Senat, realizada neste domingo, o time Rosa Mirim garantiu uma vitória suada e emocionante contra a equipe do Transparra. Com o placar final de 5-4, a partida disputada em Vitória da Conquista foi marcada por jogos intensos, garras em campo e forte espírito de equipe. Sob o comando do técnico João Matos e Laércio Souza, o Rosa Mirim entrou em campo com foco e determinação. Antes do apito final, os atletas receberam palavras de motivação e orientação técnicas fundamentais para o desempenho dentro das 4 linhas. A conversa surtiu efeito. O Rosa Mirim apresentou um futebol envolvente com movimentação rápida, boa troca de passes e finalizações certeiras. Durante todo o jogo, os técnicos João Matos e Laércio Souza estiveram atentos à beira do campo, incentivando os jogadores, ajustando as estratégias conforme o andamento da partida.
A dedicação da comissão técnica foi decisiva para manter o time coeso, especialmente nos momentos mais disputados do confronto. O resultado positivo coloca o Rosamirim em destaque na competição e reforça a confiança da equipe na busca por voos mais altos na Copa Serte Senat. Foi uma vitória importante. A equipe mostrou raça e obediência tática. Estamos confiantes na continuidade do bom trabalho, declarou o técnico João Matos ao fim da partida. A próxima rodada promete mais emoções e o Rosamirim segue firme na luta pelo título, contando com a união do grupo e a liderança técnica dos seus treinadores. Parabéns aí ao Rosamirim por mais um campeonato. O SINTRA-VC e o Departamento Jurídico atuam em defesa da aposentadoria especial para rodoviários. O SINTRA-VC, em parceria com seu Departamento Jurídico, intensificou o acompanhamento das demandas da categoria relacionadas ao direito da aposentadoria especial. A iniciativa visa assegurar que motoristas e cobradores de ônibus expostos diariamente às condições insalubres tenham garantido o acesso a esse benefício previdenciário. A aposentadoria especial é um direito previsto na legislação brasileira para trabalhadores que exercem suas funções em ambientes prejudiciais à saúde ou integridade física. No caso dos rodoviários, os principais fatores de risco apontados são a exposição contínua a ruídos intensos e as vibrações constantes do veículo. Elementos que, segundo estudo técnico, podem acarretar danos ao longo do tempo. Além do apoio institucional, o SINTRA-VC também vem se promovendo ações de conscientização junto à categoria, orientando sobre a importância de manter documentação atualizada, laudos técnicos e demais provas que comprovam a exposição das condições insalubres. De acordo com o Departamento Jurídico do SINTRA-VC, muitos trabalhadores afirmam desconhecer o direito à aposentadoria especial ou enfrentam dificuldade na hora de comprovar os fatores de risco. Por isso, o acompanhamento especializado tem sido fundamental para garantir o êxito nos pedidos. A aposentadoria especial não é um privilégio, mas sim uma compensação justa pelo desgaste físico e psicológico, acumulando ao longo dos anos em condições adversas. Motoristas e cobradores desempenham um papel essencial na mobilidade urbana e nada mais justo que possa se aposentar com dignidade, ressaltam os advogados responsáveis pelo processo. A atuação do SINTRA-VC reforça o compromisso da entidade com a defesa dos direitos dos trabalhadores rodoviários e se soma à luta nacional por mais reconhecimento e valorização da categoria. O SINTRA-VC está disponível para atendimento e esclarecimentos individuais, incentivando todos os profissionais que enquadram nos critérios da aposentadoria especial, em busca de seus direitos. Os rodoviários interessados em mais informações devem procurar o SINTRA-VC de segunda a sexta, de 8 a 17, ou pelo contato do jurídico 77981191347. E para falar sobre aposentadoria especial, já se encontra aqui nos nossos estúdios a doutora Monique. Ela estará aqui falando aqui na Rádio Chofé sobre o assunto, né? E fiquem ligadinhos que eu já vou pedir aqui um intervalo e voltamos com a doutora Monique para tirar as dúvidas sobre a aposentadoria especial.
Sinto falta de você, meu amor, não sei viver junto a essa solidão. Meus olhos andam cheios d'água, não escondo minha mágoa, tô sofrendo de paixão. Vivo feito um passarinho que tá perdido no ninho e não encontra alguém pra se aninhar. Sou um sabiá ferido, sei que agora estou perdido sem você pra me achar. Se você não acha mego, nem xodó e nem sossego, nem encontra alguém pra me acalmar. Meu amor, meu amorzinho, pra nós dois ficar juntinho, tem meu ranchinho pra nós morar. Sinto falta de você, meu amor, não sei viver junto a essa solidão. Meus olhos andam cheios d'água, não escondo minha mágoa, tô sofrendo de paixão. Vivo feito um passarinho que tá perdido no ninho e não encontra alguém pra se aninhar. Sou um sábio ferido, sei que agora estou perdido sem você pra me achar. Se você não acha mesmo, nem xodó e nem sossego, nem encontra alguém pra me acalmar. Meu amor, meu amorzinho, pra nós dois ficar juntinho, tem meu ranchinho pra nós morar. Perdido no ninho e não encontra alguém pra se aninhar. Sou um sábio ferido, sei que agora estou perdido sem você pra me achar. Se você não acha mesmo, nem xodó e nem sossego, não encontra alguém pra me acalmar. Meu amor, meu amorzinho, pra nós dois ficar juntinho, tem meu ranchinho. Meu amor, meu amorzinho, pra nós dois ficar juntinho, tem meu ranchinho. Meu amor, meu amorzinho, pra nós dois ficar juntinho, tem meu ranchinho pra nós morar. Voltando mais um programa aqui da Rádio Chofé. E comigo aqui já nos estúdios, doutora Monique, nós vamos estar falando aqui sobre aposentadoria especial. Doutora Monique, bom dia mais uma vez aqui nos nossos estúdios. Rádio Chofé, é um prazer sempre recebê-la aqui, viu? Bom dia, obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui também. Agradeço muito o convite. Então, vamos tirar essas dúvidas sobre a aposentadoria especial. Doutora, quais são os critérios legais para que um rodoviário tenha direito à aposentadoria especial? Olha, aposentadoria especial é quando o trabalhador ele tem direito a se aposentar por um tempo menor do que o estipulado para o padrão, né? E nesse caso, o rodoviário ele precisa comprovar a exposição contínua e habitual a agentes nocivos como ruído, vibração, calor, agentes químicos, agentes biológicos. Essa atividade, essa exposição, ela tem que ser exercida por no mínimo 25 anos, com a efetiva exposição, sem o uso de EPIs ou com EPIs de baixa qualidade, com ineficácia, que comprometa essa exposição a esses agentes. Doutora, quais os documentos que os motoristas cobradores precisam apresentar para dar entrada nesse pedido? O principal documento que a gente exige é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele é emitido pela empresa quando solicitado pelo trabalhador e nesse documento ele vai descrever detalhadamente as atividades exercidas por aquele funcionário na função dele, os agentes que ele estava sendo submetido e as condições de trabalho. Só que a empresa também tem outros documentos que são hábeis para comprovar essa exposição a esses agentes nocivos, que
Um deles é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, mais conhecido como LTCAT. Também o funcionário que ele recebe adicional de insalubridade, os contra-cheques dele com esse valor de adicional, ele também já recebe como uma das comprovações. E qualquer outro documento que ele tenha relativo ao vínculo de trabalho que seja capaz de provar que ele laborou durante aquele período exposto a um agente nocivo também complementa a prova, mas o documento indispensável é o PPP. A reforma da Previdência de 2019 afetou os direitos dos rodoviários da aposentadoria especial? De forma muito significativa e prejudicial para o trabalhador. Essa reforma ela não extinguiu o direito, mas ela impôs uma idade mínima. Então, antigamente, né, antes dessa reforma, o único critério era o trabalho durante esses 25 anos. Porém, agora ele exige os 25 anos mais a idade mínima, que é de 60 anos. Então, quem começou a trabalhar submetido a agentes nocivos após a reforma da Previdência, que foi em 2019, só tem a opção de conseguir se aposentar pela aposentadoria especial quando completar 60 anos e tiver os 25 anos de exposição. Quem está nessa transição tem algumas outras regras de transição que são aplicadas dependendo do caso concreto, mas essa reforma ela foi extremamente prejudicial porque se o funcionário ele já é exposto a um alto nível de risco de exposição, já não deveria ser exigido uma idade mínima para ele se aposentar. A simples exposição já deveria ser suficiente, mas agora há essa exigência. Como é feito o reconhecimento da insalubridade no caso dos rodoviários? Esse reconhecimento ele vai depender da comprovação técnica no PPP e nos demais documentos que eu mencionei aqui, como é o caso da LTCAT. Mas a jurisprudência ela reconhece que o ruído contínuo acima de 85 decibéis, vibrações constantes, estresse físico e mental, exposições a combustíveis, a agentes químicos, são nocivos. A prova ela tem que ser quantitativa e qualitativa, o que geralmente está presente no PPP. Mas tem como emitir algum laudo técnico, ou até no caso de uma perícia judicial mesmo, também é possível averiguar essa questão. Eu quero dar um recado. Essa pergunta aqui vai para você, rodoviário, que ainda não se filiou ao Sintra-VC, tá? Para você ficar bem atento. Doutora, quais os principais erros que os trabalhadores cometem não tentar esse tipo de aposentadoria sem um acompanhamento jurídico? Então, é um grande problema porque o trabalhador ele não vai saber calcular o tempo correto, né? Às vezes ele olha só por cima no site do meu INSS, que faz uma simulação, mas aquela simulação não considera o tempo especial. Então, tem que ser feito um estudo mais voltado para essa questão. Os PPPs, eles têm que ser analisados, porque eles têm que estar completos e atualizados, bem descritos. Às vezes, o trabalhador ele nem sabe o que é essa aposentadoria especial, ou ele nem sabe que ele tem direito a requerer o PPP para a empresa que ele trabalhou, ou que ainda trabalha, né? E também, outro erro, assim, que eu vejo muito acontecer, eles leem fontes diversas na internet e acharem que ali é a verdade absoluta, que eu já posso aposentar, eu não posso aposentar daqui 10 anos. Então, tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser analisado o caso concreto daquele trabalhador, e é por isso que o sindicato oferece essa assistência judiciária voltada para a área previdenciária, para que os trabalhadores possam abrir ali aquela questão para os advogados, tirar suas dúvidas, ter o atendimento devido, se identificar que não pode aposentar naquele momento, quando que pode, como fazer esse planejamento. Então, a gente orienta tudo isso. Então, tá aí a dica. Você, rodoviário, que não se filiou ao Sintra-VC, vai lá, filie no Sintra-VC para que você tenha essa garantia do departamento jurídico, para todo mundo te dar suporte. Doutora Monique vai estar lá à sua disposição para poder te receber e tirar todas as suas dúvidas. Doutora, qual é o tempo médio de duração do processo até a concessão da aposentadoria especial? É complicado falar do tempo, porque, assim,
No INSS, que é a via administrativa, a gente não sabe quanto tempo vai demorar aquele processo em análise, né? A gente estima que 90 dias, mas muitas vezes pode demorar muito mais do que isso. Na prática, eu vejo que às vezes demora de 6 meses a 1 ano e meio. E se for partir para via judicial, o processo inteiro leva de 1 a 3 anos, em média, né? Pode ser para menos, pode ser um pouquinho para mais, mas vai depender da complexidade do caso, vai depender da comarca que aquele processo estiver correndo, da necessidade de prova, se houver necessidade de perícia. Então, tudo isso aí tem que ser considerado para poder computar esse tempo. Doutora, como o ruído e as vibrações são caracterizados tecnicamente como agentes nocivos à saúde e no caso dos rodoviários, que está o tempo todo? Sim, esses agentes nocivos, eles são medidos por equipamentos de avaliação ambiental. Para fins previdenciários, como eu mencionei, o ruído acima de 85 decibéis, sem a presença de EPI, ou com o EPI que é ineficaz, é conhecido já como nocivo. Já a vibração de corpo inteiro, como é comum em ônibus urbanos, já é considerada insalubre, né, pela jurisprudência e pelas regras de insalubridade também. Especialmente quando essa vibração ela é contínua, como é o caso dos motoristas, dos cobradores que estão ali em uma longa jornada dentro de ônibus com um alto nível de vibração, um alto nível de ruído. Então, praticamente já é quase certo que esses trabalhadores eles são expostos a agentes nocivos. Doutora, é necessário que o trabalhador tenha um laudo específico da empresa ou o sindicato pode auxiliar com esse levantamento? Então, o ideal é que a empresa que ele trabalhou forneça o PPP e a LTCAT. O essencial é o PPP, se possível a gente solicita a LTCAT. Mas na ausência, né, o sindicato ele pode fazer uma intermediação do trabalhador com a empresa. Então, pode emitir alguma declaração, fazer alguma solicitação, emitir algum ofício, para que essa empresa emita esse PPP, porque é um direito do trabalhador receber, tanto para aposentar, quanto para receber o adicional de insalubridade no âmbito trabalhista, né? Então, essas questões elas são muito úteis e o sindicato pode auxiliar. O sindicato não pode fazer isso pela empresa, mas ele pode auxiliar. Doutora, quem já se aposentou sem considerar a insalubridade pode revisar a aposentadoria com base nesse direito? Então, vai depender muito do caso, né? É possível pedir a revisão de uma aposentadoria, desde que respeitado o prazo durante 10 anos e que haja prova dessa atividade especial que não foi reconhecida no momento da concessão. Mas é importante que o trabalhador ele se atente ao caso concreto dele, porque em muitos casos não é possível mais fazer essa revisão, a depender de como o pedido foi feito, ou então se foi deferido judicialmente. Depende muito do caso. Existe jurisprudência favorável aos rodoviários em casos de aposentadoria especial? Sim, com certeza. Diversos tribunais, inclusive o Supremo Tribunal Federal e os tribunais federais, eles já reconheceram a atividade de motoristas de ônibus e cobradores como especial, sobretudo em razão do que eu já tinha falado aqui, né, do ruído, da vibração, somada à jornada, que já é uma jornada muito longa. Então, nesse caso, é importante que eles tenham os PPPs referente ao trabalho, mas caso não tenha, isso parta para a ação judicial, a gente consegue tentar uma prova por similaridade ou então uma prova testemunhal de pessoas que já estiveram naquela situação e que sim foram submetidas a esses agentes nocivos. O INSS costuma negar esse tipo de aposentadoria e quais são os principais motivos dela negar? É muito comum. O INSS acaba não reconhecendo esses vínculos administrativamente. Na grande maioria dos casos, a gente tem que judicializar a demanda. E os principais motivos, eles alegam, assim, genericamente, que os PPPs não descrevem os agentes nocivos, ou que falta prova técnica de que houve exposição àqueles agentes durante o período alegado.
Algumas vezes também eles argumentam que a atividade não está listada como um agente nocivo. Enfim, são diversos motivos genéricos que o INSS acaba respondendo e que a única via que a gente consegue contemplar esse funcionário é pela via judiciária mesmo. Qual a diferença entre a aposentadoria especial e a aposentadoria comum com tempo de contribuição reduzido? A aposentadoria especial ela vai exigir a comprovação de insalubridade e o trabalhador vai conseguir se aposentar durante um período mais curto de trabalho. Já a aposentadoria comum por tempo de contribuição requer a conversão do tempo de atividade insalubre, tem o acréscimo de 40% para homem e 20% para as mulheres, e acaba sendo menos vantajosa para o trabalhador. Então, nesses casos, sempre é melhor para o trabalhador que é exposto a agentes nocivos solicitar a aposentadoria especial. Então, nesse caso, o direito também é individual, é só para o cobrador, só para o motorista ou é para os dois? É isso. Eu entendo que, assim, de acordo com os motoristas e cobradores que já nos procuraram no SINTRA-VC, todos eles têm os PPPs comprovando essa exposição a ruídos, a vibrações. Esses cobradores, ao meu ver, eles também podem ter direito, né? Mas isso precisa ser comprovado. Aqui em Conquista, as empresas costumam fornecer esses PPPs, atestando direitinho, mas pode ser que em algumas outras cidades, algumas outras empresas já tenham essa dificuldade, ou alguns ônibus já tenham também alguma tecnologia, algo que não haja esse nível tão alto de exposição. Então, eu não posso falar, todo cobrador e todo motorista vai ter esse direito. Cada caso é um caso, né? Isso, depende do caso concreto, mas quando for comprovada a exposição habitual a agentes nocivos, né, como ruído, o estresse físico, o calor excessivo, o ambiente confinado ali, que é o ambiente de um ônibus, isso pode sim ser considerado. O trabalhador pode continuar trabalhando após conseguir a aposentadoria especial? Não. Se a atividade que ele quiser continuar trabalhando for insalubre, ele não pode mais continuar. A aposentadoria especial, ela vai exigir o afastamento dessa exposição nociva. Por quê? Porque a aposentadoria especial beneficia o trabalhador para se afastar daquele agente nocivo em um período menor de tempo. Então, qual o sentido de fazer ele se aposentar em um período menor de tempo e continuar sendo exposto àquele agente nocivo? Se ele continuar trabalhando em algum dessas funções, né, que haja essa exposição, ele pode perder esse benefício. Aí você fica mais de um ano lutando para conseguir e depois você vai lá e perde. Pois é. Então, isso é importante porque o trabalhador ele tem que ter uma assistência para dizer isso. Vai que ele resolve continuar trabalhando e aí chega lá na frente e tem essa surpresa, né? Como o SINTRA-VC está orientando os trabalhadores mais jovens que ainda que ainda vão completar tempo de contribuição? Então, com a reforma da Previdência, esses que ainda vão completar, eles já estão um pouco mais prejudicados, né? Mas a orientação para quem nos procure e ainda não atingiu esse período é que solicite desde já os PPPs das empresas que já trabalhou durante todo o período laboral desse trabalhador, seja o PPP, os contra-cheques também, e evitar contribuições desnecessárias, ou seja, vínculos sem registro, tentar contribuir sozinho de alguma outra forma, porque tudo isso daí pode comprometer a computação desse tempo especial, né? Então, assim, a gente tenta orientar ao máximo para que ele não faça nada que possa atrapalhar essa computação desse tempo, porque o INSS é bem chato com essas coisas. Às vezes até eles sozinhos, mas eles não conseguem fazer esses pedidos. Então, assim, o mais importante mesmo é desde já se programar para solicitar os documentos necessários e ir armazenando e guardando a documentação, porque chega lá na frente, ele já tem o direito, mas não tem os documentos. É verdade, ainda tem que procurar esses documentos, tudo é bom já ir se prevenir, não é, doutora? Há risco desses direitos ser extinto ou reduzido em futuras reformas? O que o trabalhador pode fazer assim para se proteger?
Um risco de extinção é meio complicado de dar uma opinião sobre isso. Mas o risco de redução, sim, porque foi o que aconteceu na reforma da Previdência de 2019, né? Em 2019, antes da reforma da Previdência, o exigido era apenas o critério do tempo de trabalho sendo exposto a esses agentes nocivos. Agora, é o tempo de trabalho e a idade mínima. Então, nada impede que uma futura reforma, daqui 5, 10, 15 anos, também coloque outro critério. E aí só dificulta a vida do trabalhador. E sem dizer que a lei está sempre mudando. Sempre muda. Não tem jeito. Como o trabalhador pode comprovar a exposição contínua aos agentes nocivos ao longo dos anos, especialmente se a empresa não forneceu laudos? Então, esse é um caso muito complicado, porque a maior prova que a gente tem são os PPPs, né? E aí, se a empresa, por algum motivo, se nega a fornecer esses documentos, o trabalhador ele pode requerer judicialmente o fornecimento desse documento, mas se ainda assim esse documento não for fornecido, ou houver algum impedimento, a gente pode requerer, dentro de um processo judicial, a declaração do sindicato afirmando que ele era exposto a agentes nocivos. A gente pode solicitar testemunhas. Também a gente consegue provas por similaridade com colegas que já entraram com aquele mesmo tipo de ação. A gente tenta fazer uma prova por similaridade. Então, assim, tem meios que a gente pode tentar driblar essa situação, mas o essencial mesmo é buscar fornecimento desses documentos, ainda que pela via judicial, pela empresa. Existe a diferença entre o que é reconhecido como insalubridade para fins trabalhistas e o que é feito para aposentadoria especial? Então, o fim é o que muda, né? Porque, assim, o que dá razão à insalubridade, o que dá razão à aposentadoria especial é a exposição a agentes nocivos, né? O fim da situação que é o que vai alterar. No caso da insalubridade para fins trabalhistas, a finalidade é o pagamento do adicional. Então, aquele trabalhador ele tem direito todo mês a um adicional de insalubridade referente àquela exposição. Esse adicional pode ser de 10%, 20% ou 40%, dependendo do nível de exposição ao que ele é submetido, né? Já a insalubridade previdenciária exige uma comprovação técnica da exposição permanente, habitual, e não tem nenhum tipo de adicional. Ali é só para reduzir o tempo dele para fins de aposentadoria. Doutor, em caso de negativo do INSS, o que o trabalhador deve fazer? Porque o sindicato ele dá esse suporte também nos recursos, né? Isso judicial. Isso. Ao receber a negativa, o trabalhador ele pode apresentar um recurso administrativo à junta de recursos do INSS. É interessante que esse recurso seja feito por um profissional da área, porque muitas vezes o profissional ele já sabe ali qual foi a negativa do INSS e como tentar reverter aquela situação. O trabalhador, às vezes, ele lê, ele não entende por que aquilo está sendo dito, ele não tem argumentação capaz de reverter aquilo ali, e aí acaba só protelando outra negativa, sendo que aquilo ali poderia estar sendo resolvido facilmente com a ajuda de um profissional, né? Então, a primeira orientação é que você fez o pedido sozinho, foi negado, procura o sindicato, a gente vê da orientação, a gente recorre, se for o caso, a gente já judicializa a demanda, porque recursos administrativos do INSS demoram muito tempo para ser julgados. Eles têm que ter noção disso também, que um processo administrativo ele dura muito tempo. E caso esse recurso ele não seja acolhido, o próximo passo é ajuizar uma ação judicial, né? E muitos sindicatos, como o Sintra-VC, eles já possuem um departamento jurídico próprio ou até convênio com alguns escritórios de advocacia que auxiliam gratuitamente ou com honorários reduzidos para os associados terem acesso a essa ajuda profissional nesses casos. Volto a dizer, você que ainda não se filiou ao Sintra-VC, por favor, vai lá no Sintra-VC, entre em contato. Pode entrar em contato com o jurídico também, não tem problema, que eles vão fazer um agendamento, vão encaminhar vocês. Feliz, é importante estar filiado ao Sintra-VC para você ter direito aí à proteção de seus direitos. O tempo de contribuição e outras funções de insalubridade, como vigilante ou indústria, pode ser somado como dos rodoviários? Sim.
desde que seja devidamente comprovada essa exposição habitual e permanente. Em todas essas atividades é possível somar os tempos, independente do ramo de atuação. Então, assim, vamos supor que um trabalhador, ele ficou 5 anos como vigilante e 20 anos como motorista de ônibus. Esse tempo como vigilante é somado ao tempo como motorista de ônibus, mesmo sendo níveis de insalubridade diferentes, exposições diferentes, mas o foco ali é o mesmo, que é a exposição a agentes nocivos. Então, nesse caso aí, a gente consegue somar esse período e totalizar os 25 anos exigidos. A aposentadoria especial garante algum valor maior de benefícios em comparação à aposentadoria comum? Então, depende da data do requerimento, né? Antes da reforma, o cálculo era mais vantajoso. Após a reforma, o cálculo reduziu bastante. Agora é 60% da média da contribuição salarial, mais 2% por ano que ultrapassar o tempo mínimo de exposição. Então, ainda assim, ela pode ser mais vantajosa do que a comum, principalmente por não exigir os 35 anos de contribuição. Porém, com essa mudança aí da reforma da Previdência, começou a ficar um pouquinho menos vantajoso para o trabalhador. Qual a diferença prática entre pedir aposentadoria especial e pedir a conversão de tempo de insalubridade para tempo comum? Então, no modelo antigo, antes da reforma da Previdência, a aposentadoria especial antecipa a aposentadoria sem aplicar o fator previdenciário, que é uma base de cálculo utilizada pelo INSS. Já a conversão, ela vai transformar o tempo especial em tempo comum. Como isso é feito, vai ter um acréscimo de 40% do tempo comum para homens e 20% para mulheres, o que pode adiantar o acesso à aposentadoria comum. Essa conversão ela é usada quando o segurado não completou os 25 anos de atividade especial ainda. Gente, toda vez que o papo fica bom com a doutora Monique, tenho que já finalizar. É sempre assim, doutora, não tem jeito. Sempre é assim. Mas olha, entre em contato com o jurídico do Sintravc. Se você tiver qualquer dúvida referente à entrevista, pode entrar em contato lá com o jurídico do Sintravc, que é o 77981191347. Vou repetir para você não esquecer. 77981191347. Doutora Monique vai responder todas as suas mensagens, tirar todas as suas dúvidas e qualquer coisa, nós ainda temos mais perguntas. Convidamos novamente ela para concluir as nossas perguntas. A Rádio Chofé de hoje vai ficar por aqui. Agradecemos a sua audiência, a sua confiança e principalmente o seu compromisso diário com o transporte da nossa cidade. Então fique ligado aí nas redes sociais do Sintravc, @sintravc.ba. Fique com Deus, siga com segurança e até o próximo.